Rangel aqui para te contar que o Arlindinho se pronunciou após o término conturbado aí com a Érica Januza. Ele veio a público para dar a sua versão dos fatos. E o povo não poupou crítica, gente. Ele recebeu o carinho da torcida. Sim, o povo não poupou críticas ao cantor e você vai ficar sabendo tudo hoje aqui, tá? Tem também a Aline Mineiro envolvida em uma confusão, mais uma confusão. Rolou briga das grandes no condomínio dela. Ela tá no meio desse bolo todo aí, tá? E tem direito até uma vítima, gente, que foi parar no hospital. Tá na UTI. Sim! Bafão! Bafão, gente! E ainda tem o Pink, sim, na mira da Polícia Civil. Os sócios de Virgínia estão sendo investigados por uma suposta associação de dinheiro do tráfico, empresas e negócios imobiliários, gente. Tem coisa aí envolvendo PCC no meio, uma loucura, e eu vou contar todos os detalhes dessa diligência policial para vocês, tá? E muito mais. Ainda tem o genro da Ana Maria Braga, o ex-genro, né, da Ana Maria Braga, falando das acusações contra ele. Ele veio a público se pronunciar também, gente. E eu quero te dizer que tá difícil entender esse caso, tá? Tá difícil, mas vamos juntos tentar elucidar, tá? Tudo isso, tá? Então vem comigo. Pega aqui na minha mão, tá? E vamos juntos tentar entender tudo isso que tá rolando por aí, tá certo? Então já deixa o seu like e vem porque hoje nós temos muito que tratar da vida do povo, sim, da vida dos outros. Vamos fofocar? Após o flagra aí, né, saindo de uma casa de swing, que culminou aí, foi o estopim para o fim do relacionamento com a Érica Januza, o seu Arlindinho resolveu se pronunciar aí pela primeira vez, né, sobre tudo isso que tá rolando aí, todo esse caso. Ele usou as redes sociais para poder se manifestar, gente. Timão, já vou logo dizendo que ele não deu detalhes do que rolou, do que ocorreu, tá? De tudo, enfim, ele meio que falou tudo meio que por cima, sabe? Assim, né? Ontem, só para relembrar o caso para vocês, né? Ontem eu falei aqui sobre o término dele com a Érica Januza, né? Que ele foi flagrado aí, né? Imagens que foram reveladas pela coluna da Fábio Oliveira mostraram ele saindo dessa casa de swing acompanhado, tá? Por duas mulheres, gente. E isso foi a gota d'água, assim, para Érica Januza colocar de vez um basta no relacionamento que eles tinham há cerca de 8 meses por aí, tá? A Érica Januza se pronunciou nas redes sociais, se pronunciou também no Saia Justa, em que ela é uma das mulheres ali, né, do sofá, né, dessa atual formação do Saia Justa, né? E aí, gente, ela falou, enfim, que o quanto tá desapontada, né? O quanto ela tinha por ele, né, amor, e tem ainda, né, que ela diz que ainda ama ele, que não deixou de amar, né, mas só que agora ela não poderia negociar o inegociável. Na verdade, ela não falou com essas palavras, tá?
Mas é porque me lembra, quando ela falou do negociável, né? Que ela disse que o que o Arlindinho fez é inegociável, não dá para negociar o que ele fez, né? E me lembrou muito a Virgínia, né? Essa frase da Virgínia, negociar é inegociável, que a Virgínia acabou negociando no fim das contas, né, gente? E aí ela falou que era inegociável, enfim, falou um monte, né? E o Arlindinho foi até as suas redes sociais se dar sua versão dos fatos, na verdade, né? Ele foi, na verdade, pedir desculpas a Érica Januza, pediu desculpas nominalmente, diretamente a ela, tá? Ele fez um post, né? Escreveu um textão e tal. E ele acabou, né, pedindo desculpa e ainda, né, falou como anda refletindo sobre tudo que está acontecendo, né, na vida dele, tá? Como ele está lidando com toda essa situação. Olha só o que ele se falou. Abre aspas aí pro seu Arlindinho, gente. Nos últimos dias, muita gente acompanhou um episódio da minha vida pessoal. Eu poderia falar sobre versões, interpretações ou circunstâncias. Mas, sinceramente, isso não é o mais importante agora. O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso. Começou aí seu Arlindinho, tá? A Érica, quero pedir desculpas publicamente e reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é. Esse episódio me fez enxergar algumas coisas que preciso olhar com mais coragem. Já estou buscando esse caminho com o apoio de profissionais da minha família e da minha fé. Ai, gente. Para, né? Tá. E nela que encontro, na fé, né? Nela que encontro força para enfrentar esse momento, assumir consequências das minhas escolhas e tentar ser um homem melhor a cada dia. Eu sei que não tenho como mudar o que aconteceu. Tenho apenas a responsabilidade de aprender com isso. Por fim, queria pedir que esse momento seja tratado com respeito. Nenhum erro justifica que outras pessoas continuem sendo feridas. Espero de verdade que o tempo das minhas atitudes mostre o compromisso que assumo hoje. Fecha aspas aí para Arlindinho. Gente, só que aí não ficou por isso mesmo não, né? Ele recebeu o carinho da torcida, né? Ele postou isso aí, né? E o povo caiu matando em cima dele, gente. Ele foi muito criticado, né? Muito criticado mesmo. O pessoal esculhambou com ele, acabou com ele, detonou mesmo, de fato, né, gente? E agora ele vai ter que... Eu ia falar com toda razão, mas só que eu acho que agora que ele vai ter que assumir mesmo, né, esse BO aí, né, que ele se meteu, né, gente? Que, putz, cara, você ter uma Érica Januza na sua casa, né, à sua disposição, e você sair pra pegar mulher em casa de swing, meu, pelo amor de Deus, né, Lindinho? Lindinho, você tá doido, meu filho? Você tá doido, né? Pelo amor de Deus, cara. Não, que coisa, tá? E chegou aqui, falar nisso, chegou aqui a informação, né, gente, da Fábia Oliveira, tá? Falando que o Arlindinho, ele tentou se desculpar, reverter a situação, tá? Com a Érica Januza, antes de que a bomba estourasse, né? E todo mundo ficasse sabendo e descobrisse e tal. O Arlindinho, ele foi até a casa da Érica Januza, a Érica recebeu ele, tá? E ele tentou pedir desculpas a ela, tentou um perdão aí, né? Tentou negociar aí um perdão, né? Com a Érica Januza.
aqui olhando, gente, as mensagens do povo. O povo é podre, né, gente? O povo não presta, cara. Olha só, muita força, estamos todos contra você. Tô mandando pra ele, assim, as mensagens que estão mandando, o nível das mensagens que estão mandando pra ele. Essa daqui eu achei sensacional. Ganhou na Mega Sena e perdeu no Tigrinho. Enfim, gente, olha só. É isso, né? Agora ele vai ter que lidar aí mesmo com hater mesmo, né, gente? Não tem jeito, né? O que ele fez assim é imperdoável, né, gente? Assim, tadinha, a pobre da Angélica Januza ter que passar por isso, né? Ser exposta dessa forma. E acabou sendo uma traição em rede nacional, né? Apesar de que ela já deveria saber, né? Antes de tudo isso ter vindo à tona, né? Ela já deveria estar sabendo. Apesar disso, né? Acabou que todo mundo ficou sabendo o que é que ele fez, né? Acabou sendo uma traição mesmo em rede nacional, né? Para todo mundo ter conhecimento, né? Paradinha rápida aqui nas fofocas para convidar vocês a fazerem parte do nosso clubinho. Sim, nós temos um clubinho aqui, gente. E é muito fácil participar. Se vocês querem ser VIPs aqui do nosso canal, tá? Fazer parte da nata, do creme de la creme deste canal, tá? É só vocês entrarem aí no nosso clubinho pela Aurelo ou pelo Apoia-se, tá? Acessarem lá essas plataformas que vocês já vão fazer parte do nosso clubinho, tá? Pagando R$ 10 mensais, vocês fazem parte do clubinho e tem direito a vídeos exclusivos, tá? Com fofocas que eu só conto para quem é membro do nosso clubinho. Então, só quem é membro que vai ter acesso, tá certo, gente? Assim, ó, são coisas assim que eu não conto aqui, coisas assim babadeiras, mais babadeiras ainda do que os babados que eu trago aqui para vocês, tá? Muita coisa bacana vai rolar no nosso clubinho e eu quero te contar com a sua participação lá, tá? Eu quero te ver você lá. Então acessa lá as plataformas Apoia-se, Orelo, apoia.se/vamos fofocar ou orelo.cc/vamos fofocar. Os links estão na nossa descrição aqui embaixo, tá? São os primeiros itens da descrição. Você já bateu de cara na descrição, você já tá lá no topo da descrição já. Os links para vocês fazerem parte do nosso clubinho, tá? É muito fácil e é muito bacana. Tá certo, gente? Então, vai lá, se inscrevam, já tem conteúdo lá para vocês, tá? É só vocês acessarem e muita coisa bacana vai rolar também. Então, é só vocês irem lá no nosso clubinho e barbarizarem, tá bom? Tá certo? Te espero lá no clubinho, tá? Gente, vocês estão acompanhando este babado aí que tá envolvendo a Aline Mineiro, ex-fazenda, influenciadora aí, né? Ex aí do Nizam. Gente, o babado tá fortíssimo, gente. Ela se envolveu aí numa briga, mas uma briga feia no condomínio dela. Ela e o atual namorado dela, né? Parece que eles estão sendo acusados de ter agredido um jovem de 20 anos, tá? Que é morador também deste condomínio. E o menino tá mal, entendeu? Tá internado, tá no hospital. Depois de todas as agressões que ele sofreu, socos, pontapés, chutes, gente, foi um show de horrores. As imagens, gente, são fortíssimas, tá? As imagens, o vídeo, né, do momento das agressões são muito fortes, tá? E existe uma divergência de versões aí também, neste caso, tá, gente? Mas existe também as provas, né? Porque existe um lado, o outro e a verdade, né? Então, existe as provas também, o que são as imagens das câmeras
de segurança, né, que filmaram tudo e já estão rodando por aí pela internet afora, né, e já mostram meio tudo o que aconteceu aí e o negócio tá pesando aí pro lado da Aline, tá? Da Aline e do namorado dela. Já vou logo avisando, gente. Olha só, essa briga ela foi divulgada inicialmente pelo Léo Dias, tá? Lá no portal dele. E fontes aí, né, ouvidas pela reportagem lá do Léo Dias, gente, informaram, né, que o desentendimento teria começado no estacionamento do condomínio. Eles, Aline, esse jovem de 20 anos, a mãe da Aline também tá envolvida no meio aí, né? Eles teriam se desentendido por um motivo que eu ainda não consegui entender também, assim, não se diz claramente o motivo da briga, né? O que culminou na discussão, né? No desentendimento que eles tiveram. E aí, gente, e durante assim o bate-boca, né? O menino disse que a Aline era sem educação, né? A Aline já disse que ele chamou ela de pobre, é, xingou ela de algumas coisas e tal. Inclusive, e aí eles foram discutindo, o negócio foi escalando, e aí diz que nesse momento, né, no ápice ali da discussão, do bate-boca, o tal do homem, que teria 35 anos, que é apontado como companheiro da Aline Mineiro, né, teria chegado e desferido um golpe de soco no rosto deste jovem de 20 anos, que caiu no chão, né, inconsciente imediatamente, né? Mas só que aí as agressões não pararam por aí, só nesse soco não, tá? Porque parece que esse rapaz, esse homem de 35 anos, ele, ele teria continuado a bater, mesmo com o rapaz é, fora de si, né, inconsciente, já caído ali no chão, ele continuou batendo no menino. Fontes ligadas aí ao portal do Léo Dias teriam contado 18 socos, tá, no rosto, além de chutes na cabeça e no tórax. E nesse momento, né, das agressões, a Aline também teria participado com o espancamento, tá? Teria participado do espancamento também a Aline. Ainda não foi feito um exame de corpo de delito, que só será realizado depois que a tal vítima, né, sair do hospital, tá? Que no momento ele está internado e sem previsão de alta. Aí ele foi socorrido, né, levado para o hospital particular lá de São Paulo. Aí os pais do rapaz, né, que foi agredido, foram até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e lá eles deram de cara com quem? Com a Aline, a mãe da Aline e o tal do cara que teria batido no filho deles, né? E segundo, né, esses familiares aí do jovem, né, eles teriam debochado, né, da família do rapaz, né? A Aline, a mãe e o companheiro da Aline teriam debochado dos pais deste rapaz aí no momento que eles estavam na delegacia para registrar o BO. Mas apesar do registro aí da ocorrência, né, o suspeito, que seria o tal do companheiro da Aline, né, ele não foi detido em flagrante, tá? A delegada que estava em plantão neste momento, né, ela classificou ali o delito, né, como lesão corporal de natureza leve a grave, tá? E
E por causa dessa classificação que ele, né, não foi preso, né? Porque esse tipo de classificação não se converteria aí numa prisão em flagrante, né? Não é um flagrante neste caso. Então, ele vai responder aí, por enquanto, pelo menos em liberdade. Como eu disse, né, tem um vídeo, né, da câmera de segurança, tá? Que mostra, gente, todo o momento, né, da confusão. E sim, né, atesta aí, essas imagens atestam que foi, de fato, o companheiro lá da Aline Mineiro, o apontado como o namorado dela, né, que começou a confusão com as agressões, tá? E ela também teria ajudado. Ela aparece também batendo no jovem de 20 anos. Aí, gente, a Aline Mineiro, ela resolveu se pronunciar, tá? Ela mandou aí um texto, um comunicado aí para o portal do Léo Dias, além de mensagens, né, trocadas aí por Aline em um grupo do WhatsApp dos condôminos, tá? Deste prédio aí, deste condomínio. A Aline contou que tinha acabado de voltar de uma consulta veterinária por volta de 8h25 da noite, tá? E ela estava acompanhada da mãe e dos seus 2 cachorros. Isso, ela resolveu parar numa feira para comprar pastel. E quando ela volta, ela encontra a mãe chorando, desesperada, que ela passou a ser... Ela foi, então, atrás do rapaz, tá? Ainda, e dentro do carro ainda, questionar ele o que teria acontecido. E ela acabou sendo insultada com palavras como lixo humano, vagabunda e pobre. Que eu já tinha dito a vocês que ela tinha sido chamada de pobre, né? Além também de ameaças sobre a sua convivência no condomínio, que a mãe dela teria pedido várias vezes para que ele deixasse o local, só que ele não obedeceu, tá? E aí a Aline acabou telefonando pro namorado, que aí foi lá e fez o que fez, tá, gente? Essa é a explicação aí da Aline nesse grupo aí, né, de WhatsApp com os condôminos. E que, né, e tem também a questão dizendo que o namorado dela só bateu no rapaz, né, porque ele acreditou, né, que o rapaz iria bater primeiro na Aline. Então, para defender a Aline, ele acabou batendo no rapaz. E aí, gente, pro Léo Dias, a Aline, né, falou... ela negou, na verdade, que ela tenha batido no rapaz. Só que não é o que as imagens mostram, né, Aline? As imagens mostram outra coisa, né? Ela disse assim, ó: eu, Aline Mineiro, informo que na noite de ontem fui vítima, juntamente com minha mãe, de tentativa de agressão física, bem como alvo de ofensas das mais variadas naturezas, gratuitamente, todas visando atingir a nossa reputação por parte de uma pessoa a qual desconheço. Nunca vi e com quem nunca troquei uma palavra sequer no âmbito do condomínio de resíduo. Este é o ponto inicial de tudo e que não se encontra exposto nos vídeos divulgados pelo seu portal. No caso, ela está falando, né, do Léo Dias, tá? Que contemplam apenas o que ocorreu a partir dessa agressão verbal gratuita e de tentativa de agressão física por parte do referido, que parecia inclusive estar fora de si. Receosa e com legítimo medo de sermos atingidas, solicitei a presença do meu companheiro, que ao chegar ao local dos fatos, se deparou com nova tentativa explícita de agressão física e no intuito de defender a minha mãe, entrou em luta corporal com ele.
Reitero que os vídeos, na verdade, não entrou em luta corporal, né? O menino entrou com a cara e ele entrou com o soco, né? Foi isso. O menino não fez, não revidou, não fez nada, né? Ele só levou a porrada. Reitero que os vídeos veiculados deixam a falsa impressão de que houve uma intenção prévia de agressão física da nossa parte, quando na realidade o que ocorreu anteriormente foi uma ofensa à mulher, com demonstração de misoginia, agressão de ordem moral e tentativa de agressão física, fatos que deveriam ser objeto de apuração pela autoridade policial, o que se aguarda seja efetuado a qualquer momento diante de uma situação de absoluta e inquestionável legítima defesa. Então ela está dizendo que foi só legítima defesa, que, né, ela não bateu no menino, mas não é o que as imagens mostram, né? Mostra que ela, enquanto o cara lá estava batendo no menino desmaiado, caído no chão, ela também chegou, né, a desferir alguns golpes ali, né? E enfim. E ainda do portal Léo Dias, gente, tem atualizações aí sobre o estado, né, de saúde aí do rapaz, né, que foi agredido pelo companheiro da Aline Mineiro, tá, gente? Ele tá no Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e não tem previsão de alta, tá? Até a quinta-feira, dia 30, né, que é o dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, tá? Agora são 18h34 da tarde, tá? O pai, né, do menino, da vítima, né, ele falou com a reportagem do Léo Dias e deu detalhes sobre o estado de saúde do rapaz, tá? Diz que a evolução clínica tem sido positiva e que ele voltou a se alimentar normalmente, tá? Conversa, mas com dificuldade. E na quinta-feira ele deu os seus primeiros passos ali, caminhar pelos corredores do hospital. O negócio se agravou ainda mais porque os moradores do condomínio, gente, organizaram uma manifestação, tá? Para pedir a saída tanto da Aline quanto do namorado do condomínio. O negócio só vai escalando, né? A coisa só vai piorando, gente. O nome do jovem é Rodrigo, o jovem que foi vítima aí do soco, né? E do espancamento aí, né? Feito pelo Nelson, né? Que é companheiro da Aline Mineiro, tá? Os moradores, eles organizaram aí uma manifestação, um ato pacífico, tá? Pedindo, né, que a Aline e o Nelson sejam retirados aí, se mudem, né, do condomínio que eles moram. O convite da mobilização foi feito pelos condôminos em um comunicado e os organizadores convocaram os participantes para comparecerem vestidos de branco em simbologia à paz, tá? E da união e do respeito que desejam preservar no condomínio. No comunicado, né, que foi revelado, né, devido aos registros, né, que foram registrados aí, registros que foram registrados nos últimos dias, desculpa, gente, dos fatos registrados, é melhor, né? Diante dos fatos registrados aí nos últimos dias, tá? Não há condições de convivência harmoniosa aí com a Aline e o Nelson, segundo o comunicado feito pelos moradores do condomínio. Diante
toda essa confusão, todo esse imbróglio, parece que a Aline e o Nelson não vão brigar, né, pela sua permanência lá no condomínio, não, né, tá? Porque entrevista ao Dudu Camargo na Link TV, tá? Na quinta-feira, a Aline, né, manifestou aí o desejo de deixar São Paulo. Ela disse, né, que ela já pensava, né, já vinha planejando, né, essa saída da cidade, né, por conta já, né, antes da confusão toda, né, dessa briga aí, ela já vinha pensando isso, né, e agora com isso aí foi a cereja assim do bolo, né, isso tudo que aconteceu, a cereja do bolo, para ela decidir de uma vez por todas deixar a cidade, tá? Ela contou que tem residência em outro local, tá? E não vê mais motivos para continuar na capital paulista. Ela falou que não tem mais compromissos profissionais, né? Que façam, né? Ela ficar obrigatoriamente em São Paulo, né? Então, ela não tá com rotina de gravações frequentes, né? Nem nada disso, tá? E agora ela quer se dedicar ainda mais ao Instituto Vira-Lata Vira Amor, tá? Que é um projeto criado para resgatar animais que ela encabeça aí, tá certo? Aí ela quer mudar para esse local, esse ambiente onde tem a sede da Vira-Lata Vira Amor, tá, gente? Tá bom, gente? Que é num lugar mais de campo mesmo, sabe? E que ela, segundo ela, faz mais jus, né, ao atual estilo de vida dela. Ela ainda falou, né, o estado que se encontra a mãe dela, né, gente, que presenciou toda essa confusão, né, disse que a mãe dela estaria muito abalada, né, com tudo que aconteceu. E aí ela foi questionada, né, provavelmente pelo Dudu, sobre se ela tinha entendido a gravidade da situação ao ver o estado que o rapaz teria ficado. E ela falou que não viu porque ela tinha entrado em estado de choque. E voltou a dizer que o namorado dela, né, teria salvado ela de uma agressão, né, que o rapaz iria avançar em cima dela, né, se o tal do Nelson não o detivesse. Sobre consequências judiciais, a Aline disse que os advogados dela já estão acompanhando o caso. E, né, ela continuou também negando de ter batido, né, de ter agredido o rapaz, tá? Muito pelo contrário. Segundo o que ela queria era aportar a briga. Ela tentou apartar a briga. Mas, né, o relato diverge da família e também das imagens que a gente viu, né, gente? As imagens que a gente viu mostram que ela também teve sua parcela ali de culpa também nas agressões que foram feitas contra o rapaz. Então é isso, gente, olha, caso grande, né? Caso extenso, complicado, né? Vamos acompanhando aí, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Tem corpo de delito ainda para ser feito, né? As imagens estão aí, mostram o que de fato aconteceu, né? Tem versões divergentes, um diz uma coisa, outro diz outra. E agora vai ser tudo apurado pela justiça, né? E a gente vai ver aí que fim vai levar isso aí, né? Vamos continuar acompanhando, né? E ver aí o que é que vai dar isso aí, essa confusão toda dos diabos. Gente, os empresários aí da Virgínia Fonseca, os empresários sócios, né, da Virgínia Fonseca na Uipink, a Samira Martins e o Thiago
Stabile, né? Eles que fazem aí, junto com a Virginia, as lives da Pink, né? Vocês já devem ter visto eles juntos ali, né? Um casal que eles fazem, ficam ali com a Virginia, né? Falando das promoções e tudo nas lives da Pink, né? Eles estão sendo, gente, investigados pela Polícia Civil de São Paulo, gente. Isso mesmo, gente. Eles estão sendo acusados de fazerem parte aí de um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como a Japa do PCC. Vocês já devem ter visto, trombado por aí, por essa história já, né? Que dessa Japa do PCC e desses dois aí tem ligação, tá? Ainda não foram constatado nenhuma participação da Virginia nesse caso, mas eu acho que é daqui para ali também, né? Eu acho que pelo menos a dúvida, né? A suspeita tem, né? Que a Virginia tá no meio disso aí, mas por enquanto não, né? Então, gente, em 16 de julho, o delegado Renato Mazagão Júnior determinou diligências para localizar o casal, tá? Eles deveriam ter comparecido à Divisão Especializada de Investigações Criminais de Santos para prestar esclarecimentos sobre uma suposta empreitada criminosa que apontam nos autos do processo. Segundo aí informações da revista Piauí, tá, gente? As apurações de lavagem de dinheiro contra a Karen, né, decorrem de uma ligação que ela teria com o PCC. Ela é viúva do Wagner Ferreira da Silva, conhecido aí como Cabelo Duro. Olha o apelido, tá? Que foi morto em uma execução em 2018 lá em Santos. Na época, ele chefiava a exportação de entorpecentes para a facção criminosa, para o PCC. O inquérito que investiga a Karen Mori, tá? E que agora está abrangendo também o Thiago e a Samara, apura se a suspeita utilizou a suspeita, no caso a Karen, né, utilizou os recursos do tráfico de drogas para investir em negócios imobiliários, empresas de fachadas e empreendimentos do setor de beleza. A tal da Karen, gente, ela é responsável por injetar todo o capital inicial na Pink Flash, tá? Que é uma rede que antecedeu a Pink, tá? Em entrevista à revista Piauí, ela afirmou que ela colocou aí 800 mil reais de capital, né, para poder dar a abertura da primeira unidade da marca, né, da Pink Flash, lá no bairro de Cambuci, em São Paulo. E ela confirmou, tá, que a Pink Flash ela teria sido fundada com dinheiro, com dinheiro da facção criminosa, tá? Ela falou que sim, que foi sim utilizado o dinheiro da facção aí para poder injetar, né? Que ela disse que esse dinheiro foi resultado da venda de um carro do tal do Wagner, né? Do Cabelo Duro, que ela acabou vendendo para poder injetar aí na tal da primeira unidade aí da Pink Flash, tá? Ela disse que conheceu a Samara, né, Samara prestava serviços a ela, né, de colocação de cílios, tá? E aí ela resolveu, né, propor uma sociedade com a Samara, né, de 50%. E aí teria aceitado, e aí as duas começaram a trabalhar juntas, tá? E aí, gente, que o babado tá feito contra a Virginia. Por quê?
Porque essas investigações aí contra o casal, né, vai se somando àquela investigação que a Virgínia tá sofrendo aí pela Polícia Federal, está sendo investigada por causa da sua atuação com casa de apostas, aquela coisa toda, sabe? Então tá meio que somando, né, esse caso com o outro, com esse, tá? Um caso sendo somado a outro. E o foco é apurar a legalidade das empresas que a influenciadora mantém, a origem dos recursos movimentados e a possível ocorrência de crimes fiscais, financeiros e de lavagem de dinheiro. É Pink Lash, não é Pink Flash, não, desculpa. Desculpa aí, dona Karen Mori, tá? É Pink Flash, tá? Pink Flash, Pink Flash. Inclusive, a Virgínia, ela já foi vista aí, né? Junto com a Karen, numa feira, né? Em junho de 2019, em São Paulo, tá? Que contou, inclusive, essa feira, ela tinha como garotos propagandas o Belo e a Graciane Barbosa. A Mori falou para essa entrevista na Piauí ainda, né, que ela já se encontrou com a Virgínia algumas vezes, tá? E inclusive já deu presentes para a Virgínia, como poltrona para casa dela, quando ela se mudou para Goiânia. E que a Virgínia, né, ela passou a frequentar aí a Pink Lash, tá? Para fazer os cílios dela, né? E ela não pagava nada, ela ia na permuta, em troca de divulgação na internet, e aí ela ia fazer os cílios dela. E, inclusive, né, a Karen, né, pagava passagem de avião, né, para uma das melhores funcionárias que ela tinha, né, fazer os cílios da Virgínia lá em Goiânia. Só que aí a relação aí entre a Karen e o casal, né, a Samara e o Stabile, tá? Stabile, acabou se deteriorando depois que eles tiveram um afastamento, resolveram ter um afastamento definitivo para se unir ao empresário chinês Xiaopeng Tan para fundar a Winpink, né? Que a Winpink além desse casal, também tem esse empresário chinês aí como um dos seus sócios, né? Ih, gente, que babadão, hein? Babadão, gente. Babadão. Isso para respingar na Virgínia é 1-2, gente. É 1-2. E o Badarique Gonzalez, ex-genro aí de dona Ana Maria Braga, se pronunciou sobre as acusações contra ele, gente, que está sofrendo. A gente falou aqui, né, que ele está sendo acusado aí de uma série de crimes, né, que ele teria cometido durante uma participação aí dele, né, uma festa rave, né, que ele teria sido convidado, assim, contratado para trabalhar como cozinheiro. Ele que é professor de yoga foi contratado para trabalhar como cozinheiro. Mas enfim, né, ele está sendo acusado aí, né, de importunação sexual, porque ele tentou agarrar uma das meninas lá que estava participando da festa, né? Ele também está sendo acusado de agressão a uma outra menina. Ele foi acusado e essa tá formalizada, né? De forma formalizada, porque teve um boletim de ocorrência. Ele está respondendo, né? Criminalmente sobre isso, que é o furto de um anel. Enfim, ele falou sobre essas acusações no Melhor da Tarde da quinta-feira, tá? Lá na Band. E aí, eu achei o pessoal lá do Léo Dias,
daqueles flores, né? O pessoal, o pessoal lá, né? Eu achei o pessoal guerreiro, viu, gente? Porque ô entrevistinha difícil essa que ele deu, né, gente? Por isso que eu falei no começo que tava difícil de entender, né? E tá difícil de entender mesmo, gente, porque, meu Deus do céu, que loucura, viu? Como ele é complicado para poder formular uma frase. E não é porque ele é colombiano, não, gente. É porque eu não sei se foi, se já é uma. Porque ele dá umas voltas. Ele dava umas voltas, assim, uma coisa de louco, assim, para poder responder. Eles perguntavam uma coisa, ele respondia a outra. Gente, foi uma loucura, tá? Mas ele acabou desmentindo, negando, na verdade, né? Não desmentiu. Ele negou que ele teria batido, né? Teria agredido a Mariana, que é a ex-esposa dele, a filha da Ana Maria Braga. Ele teria negado que ele tenha agredido a Mariana, né? Que essa é uma das suspeitas que se tem, né, por para o fato da Mariana ter pedido uma medida protetiva. Ele confirmou que ela pediu uma medida protetiva, inclusive não só a medida protetiva, não é só da Mariana, se estende aos filhos dele também, ou seja, ele também não pode chegar perto das filhas dele. Inclusive, ele disse até nessa entrevista que ele daria o divórcio caso a Mariana tirasse a medida protetiva das filhas dele, né? Ele também negou que teria agredido também as meninas, as filhas dele, tá? Mas alegou ter ciúmes, ser uma pessoa ciumenta, ele alegou isso, e alegou que um dos motivos pelo qual o casamento dele chegou ao fim teria sido pelos ciúmes, tanto dele quanto dela, da Mariana. Sobre o roubo do anel, ele disse que roubou porque ele precisava fugir daquele espaço, mas ele frisou que depois ele decidiu devolver o anel. Ele negou também de ter pego em faca, porque ele foi também acusado de estar portando 2 facas e um facão, né? Inclusive foram encontrados, segundo a polícia, né? Foram encontrados no carro dele essas facas e esse facão. E ele falou que ele roubou o anel, tá? Porque ele iria usar como moeda de troca para colocar combustível no carro. Porque ele precisava colocar combustível no carro, então ele precisava de alguma coisa para poder pagar esse combustível. E a saída que ele teve teria sido roubar o anel, mas que ele devolveu o anel no outro dia, tá? Foi como eu falei, gente, foi muito difícil a entrevista dele, gente. Ele não falava coisa com coisa, né? Eles perguntavam: você bateu, você agrediu a Mariana? Ele não respondia diretamente, né? Ele ia por outros caminhos, outros lados, ficava coisa assim. Aí teve uma hora que fizeram uma pergunta boba, assim, uma coisa boba assim para ele responder. Ele não quis responder, disse que não ia responder porque ia como se fosse prejudicar ele judicialmente. Enfim, gente, esse caso aí tá dando muito pano para manga, né? E eu trouxe aqui mais essa entrevista dele, mas para deixar registrado mesmo, tá? Com vocês, porque a gente tinha falado sobre o caso já anteriormente, né? E aí teve essa atualização, então eu queria contar aqui para vocês que ele tinha dado a versão dele e que ele acabou negando aí que teria batido, né, teria agredido a Mariana e as filhas dele também. Então é isso, meu povo. Por hoje é só. Essas foram as nossas fofocas do dia, gente. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até agora. Até agora aí, ó, ligadinho nas nossas fofocas, ouvindo todas as notícias, se informando, se inteirando, se edificando
Eu adoro essa palavra, edificar. Se edificando, né? Aqui com os nossos babados, gente. Hoje foi babado, hein? Hoje eu hablei. Vou até beber um copo d'água. Aqui. A garganta tá seca. De tanto que eu hablei hoje, gente. Quanto babado, hein? Meu Deus. Jesus. Aquele babado da Aline Mineiro. Hein, gente? Aquela briga. E aí, o que vocês acham, hein? Vocês acham que ela realmente não fez nada? É porque tem as imagens, né, gente? Aí pega, né? Aí pega. Enfim, tudo isso que a gente contou aqui hoje pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Na semana que vem tem mais, a gente se vê por aí, tá? Na segunda-feira eu tô de volta, mas antes de ir embora eu quero convidar vocês a fazerem parte do nosso clubinho. Sim, nós temos um clubinho aqui, tá? E é muito fácil fazer parte do clubinho. É só vocês acessarem as plataformas Orelo e Apoia, tá? apoia.se/Vamos Fofocar ou orelo.cc/Vamos Fofocar, tá? Os links, né, estão aqui, ó, na descrição, são os primeiros itens da descrição. Vocês clicam, vocês vão direto pro Apoia-se ou para Aurelo, aí vocês escolhem, né, qual das duas plataformas vocês preferem, tá bom? E é só barbarizar, tá? Lá vocês têm acesso a conteúdos exclusivíssimos, que só quem é VIP do canal vai ter acesso. Só que é VIP é nata da nata. Então vai lá, tá bom? A partir de R$10 vocês já podem fazer parte do nosso clubinho. Que é a forma, né, da G que a gente encontrou de continuar o nosso trabalho, dar continuidade, entendeu? Fazer a nossa roda girar, continuar fazendo o nosso trabalho acontecer, entendeu? Então vai lá, dá essa ajuda pra gente, dá essa força, tá bom? Tá certo? Tá legal? Que vai ser de uma ajuda, ó, maravilhosa, assim, e vai fazer a gente continuar aqui, trazendo todos os dias as fofocas mais quentes aqui da nossa internet, tá bom? Tá certo, gente? Olha só, além disso, eu quero também, tá, pedir para vocês deixar um like. Deixa o like, gente. Deixa o like aí, ó. Faz toda a diferença, ajuda bastante aqui no nosso canal, faz nosso canal ser indicado para mais pessoas, tá certo? Faz o YouTube entregar esses vídeos para muito mais gente. Então deixa o seu like, deixa seu joinha aí, tá? Dá o seu ok, dá seu aval pra gente, por favor, não custa nada, tá? E vocês ajudam pra caramba o nosso canal, tá certo? O que ajuda também pra caramba o nosso canal é vocês se inscreverem no canal. Inscrevam-se no canal, tá? Vocês se inscrevem no canal, vão lá, aperta o botão de se inscrever aqui no YouTube, ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo no canal, vocês serão avisados. E sigam a gente nas redes sociais, @Vamos Fofocar no TikTok, no Instagram e no Kawaii, tá bom? Lá vocês também podem acompanhar nossas fofocas, tem os nossos cortes, tá? Tem tudo lá para vocês também nas nossas redes sociais. Segue a gente por lá, tá certo, gente? É isso. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom, tá? Curtam bastante, se divirtam, tá? Com moderação, com parcimônia. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Vai de Uber, volta de táxi, não sei. Faz de jeito, entendeu? Faz aquela coisa toda que vocês sabem, né? Que vocês já estão carecas de saber. Usem camisinha e a gente se vê aí na segunda-feira, tá? Tá certo? Com mais um Fofocar, tá bom? Beleza? Guardo vocês aqui. Beijo, gente! Tchau! Até segunda! Valeu!